Olá, como vai a paz? Você tem um tempo? Aliás, como anda o seu tempo? Ainda mais nestes momentos de quarentena, de confinamento, como está o seu tempo? Como você tem administrado o seu tempo? Neste momento em que o nosso mundo virou de cabeça para baixo, já não é fácil administrar o tempo. E agora nós tivemos aí que reorganizar todo o nosso tempo. Como você tem conduzido o seu tempo? Como você tem utilizado o seu tempo? Eu não sei se você já assistiu aquele filme O Preço do Amanhã. É muito interessante nesse sentido, pois no filme o tempo acabou virando a moeda. E é interessante porque os personagens andam com uma espécie de um relógio, onde ali eles têm o tempo restante da sua vida. E a grande briga do filme é pelo controle do tempo, para alcançar um banco de tempo e eles poderem ali ter um tempo maior e até a eternidade. Mas nós não temos esse relógio nas nossas mãos. Mas nós sabemos que o nosso tempo aqui é finito e não sabemos quanto tempo nós ainda temos. Todos os dias nós recebemos 1440 minutos de Deus de vida. Recebemos assim, em teoria, né? Se chegarmos até o fim do dia. Mas todos os dias nós recebemos na nossa conta este valor em minutos. E o que nós temos feito com isto? Será que nós temos vivido de maneira a agradar a Deus ou para nós mesmos na prática de pecado, de coisas que não glorificam a Deus? Eu sou o Pastor Marcos e este é o nosso devocional Meditar do Meu Coração. Curta, compartilhe com outras pessoas a palavra de Deus e toque aí também o sininho para você receber sempre estas mensagens. Paulo, escrevendo aí aos crentes de Éfeso e a nós hoje, está nos exortando acerca da maneira como nós conduzimos a nossa vida. E ele diz que nós devemos remir o tempo. A ideia aí é de comprar, de resgatar, de salvar mediante um pagamento de preço. A ideia de redenção. E a causa é porque os dias são maus. E desde o apóstolo Paulo os dias são maus. Aliás, desde a queda do homem, nós vivemos em dias maus. Não é exclusividade do nosso tempo os males. Mas aí Paulo está dizendo que mesmo em meio aos maus tempos, nós podemos e devemos salvar o nosso tempo. Isso significa resgatar o tempo da futilidade, resgatar o tempo do seu uso para o pecado, usar o tempo para a glória de Deus, com coisas que edificam e não só com coisas fúteis, que muitas vezes nos escravizam, não edificam, dão um mau testemunho, alimentam a carne, mas nós devemos usar o nosso tempo da melhor forma possível e assim resgatá-lo do pecado, do mundo, da futilidade, para um bom propósito e para a glória de Deus. Mas como eu faço isso? Como eu vou remir o meu tempo para a glória de Deus? Em primeiro lugar, em 5,15, Paulo nos diz aí que nós devemos andar em sabedoria. Paulo diz que nós não devemos andar como os nécios, mas devemos andar em sabedoria. Andar em Efésios traz a ideia de um estilo de vida. É uma palavra que aparece várias vezes. Paulo diz que nós não devemos andar no pecado, mas, por exemplo, nós devemos andar em amor. E a sabedoria é a verdade colocada em prática, é o conhecimento colocado em prática. E isto envolve, por exemplo, o temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, não é mero conhecimento. É importante o conhecimento, é importante conhecermos a verdade, pois amor e verdade são dois lados de uma mesma moeda. Mas se eu não coloco este amor em prática, vira um mero intelectualismo, um conhecimento que vai nos levar à vaidade sem propósito algum. A sabedoria é o conhecimento que visa o amor. Nós conhecemos para amarmos a Deus melhor e também amarmos o nosso próximo. Então, nós só temos verdadeira sabedoria quando vivemos a vida diante de Deus num relacionamento de temor. Mas também a Bíblia nos exorta a pedirmos sabedoria. Tiago, no capítulo 1 de sua epístola, verso 5, diz que nós devemos pedir a Deus sabedoria e que Ele tem prazer em nos dar. Então nós também adquirimos sabedoria pela oração. No Salmo 19, verso 7, Davi nos diz que a palavra de Deus também dá sabedoria aos simples. Ou seja, nós também precisamos conhecer a palavra de Deus, meditar e aplicar ao nosso coração. Em segundo lugar, uma outra forma de remirmos o tempo é buscar compreender a vontade do Senhor. 5,17, Paulo nos diz que nós não devemos nos tornar insensatos, mas devemos procurar
a vontade do Senhor. E por quê? Porque a vontade de Deus, como diz Romanos 12, é boa, perfeita e agradável. Nós utilizamos o tempo de maneira correta quando nós buscamos a vontade de Deus e a aplicamos no tempo na nossa vida. E nós fazemos isto, por exemplo, também pela oração, como Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade. Pela oração nós buscamos a vontade de Deus. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4:3, Paulo diz que a santificação é a vontade de Deus para todos nós. E em 1 Tessalonicenses 5:18, Paulo diz que nós devemos dar graças sempre, porque esta é a vontade de Deus. Então, na Bíblia nós encontramos a vontade geral de Deus para todos nós. Então, nós devemos buscar em oração sabedoria de Deus para aplicar estes princípios à nossa vida e a questões mais específicas. Então, quando nós compreendemos a Bíblia, a mensagem da palavra de Deus, a mensagem de Deus para nós, a sua vontade, nós já eliminamos um monte de coisa da nossa vida que não é a vontade de Deus. Isto em todas as áreas da vida, em finanças, na economia, no trabalho, nos estudos, no lazer, no entretenimento, nos nossos relacionamentos, na política, nos nossos posicionamentos. Claro, também encontramos aí a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O autor diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então Deus também usa pessoas sábias, principalmente que conhecem a sua palavra, que temem a Deus, para nos dar bons conselhos. E o outro ponto importante, em Atos 15:28, nós vemos lá que Deus também usa o nosso discernimento, o senso comum. Lá em uma decisão importante na igreja que estava reunida em concílio, a conclusão foi a seguinte: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Ou seja, conversando, usando ali a capacidade que Deus deu, eles chegaram a uma conclusão. E eles concluíram que pareceu bem a eles e também ao Espírito Santo tomarem aquela decisão. Então Deus também nos dá bom senso, nos dá discernimento e, é claro, também encontramos aí a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Em terceiro lugar, nós também remimos o tempo quando estamos cheios do Espírito Santo. Paulo, no verso 18, diz que nós não devemos nos embriagar com vinho no qual há dissolução, mas devemos nos encher do Espírito Santo. Aqui Paulo contrasta os efeitos da bebida na vida do homem e os efeitos do Espírito Santo. A bebida nós sabemos que escraviza, vicia, se torna um ídolo, o prazer que ela dá se torna um ídolo, se torna uma fuga, se torna um refúgio. Quantos não lidam com as suas mágoas na bebida? E a bebida também potencializa o pecado no nosso coração. Não é a bebida quem nos leva a pecar, mas nós perdemos os freios, o medo e colocamos toda a sujeira do nosso coração. As pessoas perdem o controle, perdem a sobriedade e se tornam totalmente escravas. Mas o Espírito Santo nos traz discernimento. Ele produz em nós os frutos do Espírito, nos dá domínio próprio, nos dá sensatez, equilíbrio, dignidade. E esta é a ação do enchimento do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai te levar a ficar fazendo coisas esquisitas que as pessoas não vão compreender. Mas o Espírito Santo traz sobriedade, discernimento e sabedoria. Por isso nós precisamos nos encher do Espírito Santo. E a melhor forma de nos enchermos do Espírito Santo é pela palavra. Em Colossenses, capítulo 3, uma passagem gêmea desta aqui de Efésios, afinal a carta aos Colossenses é bem parecida com a carta de Efésios. Diz lá em Colossenses 3,16 que deve habitar em nós ricamente a palavra de Cristo. Então ter a palavra de Cristo é ter o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem inspirou esta palavra. Então, quando estamos cheios da palavra de Deus, quando estamos cheios da palavra do Espírito, nós temos a mente do Espírito. Por isso que Paulo vai dizer em Coríntios que o homem natural não aceita as coisas de Deus, mas diz que o Espírito nos revelou e que nós temos agora a mente de Cristo. Então, controlados pelo Espírito Santo, influenciados pelo Espírito Santo, não guiados mais pela carne, mas guiados pelo Espírito Santo, nós vamos saber como melhor remir o nosso tempo para a glória de Deus. Você tem se enchido do Espírito Santo? Além da palavra também, nós precisamos de oração, de comunhão com Deus, de intimidade com este Espírito Santo pela palavra, pela oração e pelos meios de graça. Em quarto lugar, Paulo também nos exorta que uma outra maneira de remirmos o tempo, versos 19 a 21, é pela comunhão dos santos. Por isso que o salmista já dizia: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É ali que o Senhor ordena a sua bênção.
Há pelo menos 25 exortações, imperativos de mutualidade no Novo Testamento, do tipo exortai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros. Então é nessa mutualidade que nós também discernimos a vontade de Deus. Aqui Paulo diz que nós devemos falar uns com os outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso não quer dizer simplesmente ficar citando versículo, embora isso é muito bom. Mas quer dizer que nós temos que ter um linguajar bíblico, um vocabulário bíblico. Agora nós temos um vocabulário celestial. E assim nós devemos conversar uns com os outros. Claro que este texto aqui também se aplica ao culto público. Mas é na comunhão dos santos, com cada um exercendo os seus dons e serviços, que nós mutuamente nos edificamos. Paulo aqui também diz que nós devemos sempre render graças a Deus por meio de Jesus Cristo e também devemos nos sujeitar uns aos outros, ou seja, nós devemos ter esta humildade, este coração ensinável, este coração tratável. Nós devemos ter esta submissão no nosso coração. E como precisamos desta submissão? Não se aconselhe com pessoas que vão dizer aquilo que você quer ouvir, que vão te bajular. Se aconselhe com pessoas que temem a Deus, que vão te exortar, te tirar do mau caminho, confrontar o seu pecado. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Então nós muitas vezes precisamos ser feridos no nosso ego, no nosso orgulho. Precisamos de pessoas que digam a verdade para nós, pessoas que nos exortem e nos livrem do perigo e de nos afastarmos de Deus. E isto só é possível por causa de Cristo Jesus, pela sua obra na cruz. 2 Coríntios 5,15 diz que Jesus morreu justamente para que nós deixássemos de viver para nós mesmos e vivêssemos para a glória de Deus. Vai dizer Paulo em Romanos 11, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo é sobre Cristo, tudo é para ele, sem ele nada tem sentido. E também Paulo vai dizer aos Gálatas, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E é só quando Cristo vive em nós, sendo o Senhor do nosso coração. Isso não anula quem você é, nem a sua personalidade. Mas quer dizer que agora Cristo é o Senhor, é Ele quem controla o nosso coração. Ele é a nossa vida, é Ele quem domina o nosso coração, Ele é o nosso Senhor e sem Ele nada tem sentido. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esta é a verdadeira vida, o resto é só ilusão, porque você foi criado para glorificar a Deus. Como você tem investido aí o seu tempo? Espero que estes princípios venham conduzir aí a sua vida, sejam aplicadas neste momento e em toda a nossa vida, para que não só agora na quarentena, mas em todo o tempo, nós venhamos a remir este tempo para a glória de Deus.